Nós estamos na segunda palestra da série De Volta para o Futuro e nós pensamos nesse tema e nesse título por duas coisas. O de volta sempre nos remete para trás, nos remete ao passado, nos remete a algo que já aconteceu. E nós também queremos falar do futuro. Na comunidade cristã, na igreja cristã, é a época que se fala de Advento, que é esse período de 4 semanas antes do Natal. E para nós, a característica desse tempo é que uma vez nós olhamos para o que já aconteceu. É fato histórico que Jesus nasceu, cumprindo profecias do Antigo Testamento. Jesus nasceu, mas esse mesmo Jesus que nasceu, que ensinou, disse que voltaria. E necessariamente nós, a partir disso, precisamos olhar para o futuro. Søren Kierkegaard, um filósofo cristão, ele disse que a vida ela só pode ser compreendida se nós olhamos para trás. Nesse aspecto, se nós desejamos seguir Jesus, se nós nos anunciamos, se nós nos assumimos como cristãos, nós precisamos olhar para trás, para aquilo que Deus é e prometeu, para aquilo que Jesus fez por nós. E isso nos faz ser o que nós somos. A vida do cristão só pode ser compreendida se nós olhamos para trás e percebemos o que Jesus fez por nós. Mas ao mesmo tempo ele diz, no entanto, a vida só pode ser vivida se nós olharmos para frente. E esse é o convite que nós queremos fazer para cada um de vocês nessa noite. Se um aspecto da nossa vida é que nós precisamos olhar para trás para nos entendermos, para sabermos quem nós somos. Nós precisamos olhar para frente para saber como a gente vive, como a gente coloca em prática aquilo que a gente vai conhecendo. O tema de hoje é a respeito de coisas que foram ditas sobre o futuro. O título é O que foi dito sobre o futuro. A questão do futuro é uma inquietação do ser humano. E nas coisas que eu li, que eu vi nessa semana, de uma maneira um pouquinho mais aprofundada a respeito do que as pessoas estão dizendo a respeito do futuro, eu lembrei de um samba. Agora o Rafael virou só em sorriso lá atrás, né, pastor Rafael? Fazem um mau juízo a meu respeito, dizendo que eu não gosto de pagode e de samba. Eu gosto de boa música. Então tem algumas coisas que estão excluídas aí já. Se você gosta de sertanejo, eu lamento, não é o meu gosto. Então para mim sertanejo está fora. Um samba de 1978, que foi samba enredo de uma das escolas de samba do Rio, perguntava assim, como será o amanhã? Responda quem puder. E ele vai tecendo algumas tentativas. E o final ele vai dizer assim, a cigana leu meu destino. Eu sonhei, bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. E parece que ele vai tentando tudo para descobrir como será o amanhã. E o finalzinho desse segundo verso diz o porquê que ele pergunta isso. Eu só estou procurando alguém que me diga, você vai ser feliz. Você sempre vai ser feliz. Talvez também seja a tua pergunta sobre o amanhã. Como ele será? E será que em algum momento a felicidade será plena, constante? Será que em algum momento nós estaremos livres das lutas que nos cercam? Eu não sei se nessa noite a gente consegue responder a tudo isso. Mas a pergunta de como será o amanhã tem encontrado respostas nas mais diferentes pessoas e áreas de conhecimento.
E eu quero falar de pelo menos 4 grupos de pessoas que tentaram responder como seria o amanhã. Primeiro grupo de pessoas, eu quero falar sobre o que os cientistas dizem a respeito do futuro do nosso país, do nosso planeta, desculpem. No início dos anos 2000, uma universidade do Arizona publicou um estudo dizendo que na década de 60 aconteceram em torno de 100 desastres naturais de médio e grande porte. 10 anos sem catástrofes que fizeram vítimas. Esse mesmo estudo diz que naquela década que tinha finalizado, já tinham acontecido em torno de 500 catástrofes naturais de médio e grande porte. A gente ouve no noticiário constantemente de situações que mostram que o nosso planeta está em risco. Essa semana, me parece que acabou ontem, tinha na França uma grande conferência sobre água e aquecimento global. Uma das coisas que eu vi a respeito disso, dizia que o Oceano Pacífico Sul, nos últimos 30 anos, subiu 30 centímetros. E isso tem gerado que algumas ilhas, se o processo não for revertido de maneira drástica, que algumas ilhas do Pacífico Sul, elas terão que ser evacuadas e não vai mais ter possibilidade de ter pessoas morando ali. Se a gente presta um pouquinho de atenção nos noticiários, existem cientistas que estão alarmados e nos deixam aterrorizados com aquilo que eles dizem, falando que o nosso planeta ele está chegando ao seu final. O planeta não suporta mais o que nós, seres humanos, estamos fazendo com ele. Um parágrafo de uma notícia da revista Veja, de novembro de 2011, portanto há 4 anos, dizia assim: seca, inundações, ciclones e incêndios. Os desastres climáticos estão mais frequentes e mais intensos com o aquecimento global, provocado por atividades humanas. A tendência é que essa situação se agrave, alerta um relatório da ONU sobre o clima. Se nós prestarmos atenção nas notícias e naquilo que cientistas estão dizendo, nós teríamos que concluir que a vida do nosso planeta não é mais longa. As catástrofes naturais vão se intensificar. O resultado disso a gente não sabe, se 1/3 do planeta sobrevive, se 2/3, nós não sabemos quanto e nem quando. Mas o planeta está em colapso. Os cientistas dizem o futuro do planeta Terra, ele é sombrio, ele não traz esperança. Um segundo grupo de pessoas que eu quero dizer a respeito do que eles têm dito sobre o final dos tempos e o futuro do ser humano e do planeta. Eu vou falar de 2 só. Eu li muita coisa essa semana, mas não tem tempo para a gente trazer tudo isso. Vou trazer de 2 que estão no nosso contexto e que estão um pouquinho mais na mídia. O Espiritismo diz que o final dos tempos vai ser diferente do que o cristianismo fala. Eles dizem que o final dos tempos não significa que o mundo vai acabar. Eles dizem que tampouco o ser humano vai ser julgado por Jesus, por uma razão muito simples. Jesus é exemplo de amor. Quem ama, não julga. Isso eu tirei de um blog oficial do Espiritismo. Eles também dizem que eles não acreditam na volta de Jesus como esse que vem no final de tudo para levar os seus, eles até falam, usam essa linguagem, vai acontecer uma separação de joio e trigo. Mas o mundo não vai acabar como estão dizendo por aí. O que vai acontecer então? Em resumo, eles dizem assim,
que os espíritos evoluídos que têm nutrido eles com essas informações, têm dito que a Terra já está vivendo um momento de transição, e no qual os endurecidos, aqueles que não querem aceitar esses ensinamentos, não poderão mais reencarnar, e serão levados para um novo planeta, tão primitivo quanto a Terra já foi. Os evoluídos vão permanecer, aqueles que não evoluem serão levados para um planeta primitivo, porque agora é o castigo. O planeta não vai acabar, Jesus não volta, Jesus não julga, é apenas um momento de transformação. O segundo grupo que está na mídia nos últimos tempos, pelos ataques que tem feito a diversos lugares e países, são os muçulmanos. Os muçulmanos, eu procurei por 2 perguntas e também é um site oficial deles. Não vou dar os endereços aí, senão vocês vão ficar pesquisando, né? Se procurar na internet vocês acham. A pergunta que uma pessoa fez foi: os muçulmanos aguardam a segunda vinda de Jesus? A resposta: em conformidade com os versículos do Alcorão Sagrado, os muçulmanos creem que o profeta Jesus, filho de Maria, ainda está vivo e não morreu, não foi crucificado. Os muçulmanos creem que ele retornará no fim dos tempos, com um guia religioso descendente da linhagem sagrada da família do último profeta, isto é, Maomé, que se chama Al-Mahdi. Retornarão e estarão juntos no fim dos tempos, onde preencherão a terra de justiça e equidade, como antes fora preenchida de injustiça e iniquidade. Jesus volta no final dos tempos, mas volta como um secretáriozinho de um descendente de Maomé. E os dois juntos vão falar, vão dizer a respeito das coisas que precisam mudar. E a terra será cheia de justiça e equidade. Parece meio contraditório se a gente percebe como eles lidam com os ataques, com o terrorismo. O papel aceita tudo, né? A outra pergunta que eu trouxe dizia assim: então quem é Jesus para os muçulmanos? Perguntou alguém. Para os muçulmanos ele é um profeta que disseminou as mensagens da crença em um Deus único e do amor ao próximo. Os muçulmanos creem que ele subiu ao céu e voltará no dia do juízo, para presidir ao lado do fulano já citado, o julgamento de toda a humanidade. Não creem, contudo, que ele seja filho de Deus. Se nós considerarmos só isso, de que essas 2 expressões religiosas colocam Jesus como um profeta, como alguém que ensinou, mas tiram o aspecto da morte e da ressurreição, inevitavelmente a consequência é que Jesus não volta, nem para juízo, nem para buscar os seus. Um terceiro grupo que diz coisas a respeito do futuro. Alguns cristãos já tentaram por inúmeras vezes dar datas sobre a volta de Jesus e sobre o final dos tempos. Tenho alguns listados aqui. O primeiro deles, muito famoso por uma frase. Tem uma frase que vocês já devem ter ouvido que dizia assim: a 1000 chegará, mas de 2000 não passará. Quem viveu o ano 2000 ouviu essa frase uma centena de vezes, e a preocupação de que o mundo acabaria no ano 2000. Lembram disso? E algumas pessoas inclusive diziam: a Bíblia diz que a 2000 não vai chegar. Fazem ideia de quem é essa citação? Essa citação é de um sujeito chamado Michael Nostradamus, que ficou conhecido como Nostradamus. E num dos versos ele era um cristão católico que fazia previsões a respeito do futuro, ano de 1500 mais ou menos. E ele certa vez disse assim: no ano de 1999, 7º mês, do céu virá o grande rei do terror. E a notícia se espalhou dizendo: a 1000 chegará,
mas de 2 não vai passar de jeito nenhum. Passou. Segundo personagem que fez previsões a respeito da volta de Jesus e do final do mundo, um fazendeiro estadunidense chamado William Miller disse que o mundo acabaria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Também errou. Terceiro, Pat Robertson. Esse cara ainda é vivo. Ainda é um apresentador de televisão cristão bastante conhecido nos Estados Unidos da América. Inclusive, eu não tenho agora certeza pelo nome se ele chegou a concorrer à presidência dos Estados Unidos ou se ele foi só pré-candidato e não foi selecionado pelo partido dele a isso. Mas é um cristão de cunho conservador, com algumas tendências pentecostais, dá para imaginar isso, né? Um conservador com tendência pentecostal, que num dos seus programas disse mais ou menos assim: a plateia ouvindo, o pessoal em casa assistindo, e ele disse: eu garanto a vocês que o mundo acabará no fim de 1982. Haverá um grande julgamento do mundo. Acertou? Não acertou. Nós continuamos aqui. Por último agora, teve um alvoroço nesse ano a respeito das luas de sangue. E aconteceram no intervalo de 1 ano e meio, 4 episódios da lua ficar avermelhada. Os cientistas dizem isso é fácil de explicar, é pelos raios de sol e atmosfera, fazem com que a lua tome outra coloração. As pessoas interpretaram essas 4 luas de sangue como um sinal de que a volta de Jesus aconteceria. Inclusive, alguns cristãos sérios estavam alvoroçados, perguntando, dizendo nas redes sociais: é verdade mesmo que o mundo vai acabar? A última data para isso era 28 de setembro, quando aconteceu a 4ª lua de sangue. Ainda não aconteceu. Também um sujeito chamado Chris McCann, tem uma organização cristã na Filadélfia. Ele disse que o mundo acabaria no dia 7 de outubro de 2015. Naquela semana eu já tinha preparado algumas coisas para pregar sobre isso. E eu só descobri que o dia 7 tinha passado, porque eu li isso na internet, eu descobri no dia 8, eu disse: puxa vida, mais um que errou. Se eu tivesse visto isso talvez no dia 6, talvez eu também tivesse ficado em expectativa pelo que poderia acontecer. Ele disse assim: há fortes indícios na própria Bíblia que é muito provável, quando coloca é muito provável, já parou a certeza, que o fim acontecerá no dia 7 de outubro desse ano. São cristãos e eu não tenho como julgá-los em relação a outras coisas, mas me parece uma certa arrogância quando nós lembramos que Jesus disse que o dia e a hora nem ele sabia, que o Pai reservou para si. E quando agora pessoas falhas e fracas como eu começam a dizer: eu descobri a data. Se Jesus não sabe, eu não quero desanimar vocês. Se Jesus não sabe, tem muita chance, uma chance muito grande, de que você não descubra. Se Jesus não sabe, se Deus não contou para o seu filho, não seja tão presunçoso de achar que ele vai revelar isso para ti. Alguns cristãos disseram a respeito do futuro: eu sei a data. E até agora ninguém acertou. E por último, nós queremos agora ir para a palavra. O que Jesus disse sobre o futuro. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo Marcos capítulo 13.
Pelo barulho lá fora, parece que tem uma passeata, né? Será que o Vasco escapou, Ricardo? Não? Então não é dos vascaínos. Marcos capítulo 13, versículos 5 até 10. Jesus diz assim: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas isso ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o início das dores. 9. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais, serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. 10. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. 3 coisas, para mim, principais que Jesus disse a respeito do futuro. Primeira delas, o texto também nos mostra, Jesus diz, tem sinais que precederão o julgamento do mundo, tem sinais que precederão a minha volta. Dos sinais que Jesus fala, a maioria deles nós percebemos há muito tempo. Jesus diz que teremos tempo de nações contra nações. Desde que o ser humano existe, nós convivemos com guerras. Eu não consigo lembrar de um período da história humana onde as guerras não estivessem presentes. Sempre teve um país contra outro, um reino, uma cidade. Guerras estiveram presentes desde que o ser humano existe. No entanto, apesar disso, no nosso tempo os rumores de guerra têm aumentado. Falei de manhã isso também. Tem um episódio interessante acontecendo. Interessante porque eu não estou lá, né? Mas há uns 15 dias atrás, a Turquia derrubou um avião russo que estava sob o seu espaço aéreo. Isso saiu no noticiário. Se isso é verdade, se não é, o que ele estava fazendo lá, eu não faço a menor ideia. Mas a Turquia derruba um avião russo. Vamos combinar aqui entre nós, que para a Rússia fazer guerra não precisa muita coisa. Ninguém é descendente de russo aqui. Alguém é? O William levantou a mão lá, mas é só para tumultuar. Eu vou relevar isso. A Rússia não precisa muita coisa para fazer guerra contra alguém. E aí essa semana eles já tiveram retaliações e estão ameaçando, estão dizendo que o presidente turco está envolvido com o Estado Islâmico e que ele está se aproveitando do petróleo do Estado Islâmico, e tem toda uma discussão aí. Mas essa semana eu recebi um videozinho que eu fui olhar na internet para ver a veracidade. Não consegui descobrir de quando, ele é muito menos se o trem é russo. Mas o videozinho mostrava uns 5 minutos de um trem de carga passando. E quando eu recebi foi dito, são os russos, é o exército russo se movimentando para a fronteira, porque eles vão atacar a Turquia. E aí o trem começa a passar. E passa, e passa. Plataformas de carga, sempre 2 blindados em cima de cada composição. E vai passando, e vai passando. Eu não contei eles, mas eu chutei uns 150 blindados passando. 5 minutos de vídeo. E vai passando, vai passando, vai passando. Quando eu pensei, agora acabou, olhei o tempo, faltava um pedaço ainda. Começam a passar jipes de guerra. Passa jipe, passa jipe, passa jipe, passa jipe. E daqui um pouco, os últimos 5 ou 6 vagões fechados. E a pessoa que mandou disse,
é munição. Eles estão indo atacar a Rússia. Eu não sei se o vídeo é desse momento, não sei para que lado o trem está indo, mas tem ameaças no ar. Há rumores de guerra. François Hollande, presidente da França, antes dos atentados em Paris, agora acontecidos há pouco tempo, ele disse que ele percebia que havia movimentação em alguns países, de alguns exércitos, que faziam ele entender que haveria um grande confronto militar. A França é um dos exércitos poderosos. Eu não consigo imaginar que isso não vai ter volta, esse ataque a Paris. Com isso eu estou dizendo, vai ser o final do mundo em 2019. Deus me revelou. Não sei. Mas os rumores de guerra são mais intensos nos nossos tempos. As guerras do nosso tempo têm um poder de destruição muito maior do que jamais teve. Eu fiquei imaginando o cenário. Rússia ataca a Turquia. Turquia é um estado muçulmano. Tem pelo menos um país muçulmano que tem arma nuclear. E eu disse, se atacarem a Turquia com esses 150 blindados, mais o ataque aéreo, os muçulmanos, o Irã, vai usar sua arma nuclear. Isso eu pensei. Vai acontecer? Tomara que não. Porque não vai sobrar muita coisa se isso acontecer. Nação contra nação, guerras, nos acompanham enquanto seres humanos desde que nós existimos. Vai ser agora? Não faço a menor ideia. Terremotos e catástrofes naturais, já citei algumas delas, e os cientistas têm dito que a coisa vai piorar mesmo. Tem gente dizendo que o Japão corre risco de ter erupção de alguns dos seus vulcões no mesmo instante. Isso significaria aniquilar o Japão. As notícias são alarmantes na internet, eu não acredito em todas elas. E tem uma música também, eu sou gaúcho, e tem uma música que diz que gaúcho não nasce de susto e por isso nós não somos assustados. Eu não me assusto com pouca coisa, mas os rumores estão aí. Os cientistas estão dizendo, vai ter terremotos, vai ter erupções de vulcões. Fome, Jesus também disse que haveria fome. Um relatório recente da ONU diz que existem 800 milhões de pessoas que sofrem com fome e pobreza, que não comem no dia tudo aquilo que elas necessitariam. 800 milhões. Mas dos sinais que Jesus fala, tem um deles que para mim é a chave para nós esperarmos a volta de Jesus. No versículo 10, Jesus diz, é necessário. Eram mais ou menos 1000 tribos, o contexto dele é a África, talvez fora da África tenham outros povos. Mas ele diz que na África, 10 anos atrás, eram entre 1000 e 1200 povos ou tribos que não tinham o evangelho na sua língua materna, que não tinham ouvido a respeito de Jesus, que não tinham partes do evangelho traduzido na sua língua. Ele diz que esse número talvez chegue a 200 tribos hoje. De novo, vou fazer a previsão, fiz um cálculo matemático disso. Se 10 anos atrás faltavam 1000, então em 10 anos foram 800 povos que tiveram a Bíblia na sua língua, ou alguém pregando-la. Diminuir isso, faltam 200 povos, quer dizer que faltam 2,33 anos para que Jesus volte. 2 anos mais um terço, abril de 2017. Ninguém está assustado? Se toca a trombeta agora, pastor Rafael. Quem não esteve na semana passada no culto, pastor Rafael contou uma história da trombeta sendo tocada numa encenação e que todo mundo que estava na igreja sumiu quando a trombeta foi tocada.
menos uma pessoa, mas isso você pode assistir no vídeo que está postado lá no site, no Face. Dos sinais que Jesus diz que faltam. O evangelho ser pregado é o único, na minha opinião, que ainda falta se cumprir de uma maneira integral. Não sei se esses 200 povos, ou se são mais, se vão ser alcançados nos próximos 10 anos, 20, 30, isso eu não sei. Mas na minha opinião é o que falta. Segunda coisa que Jesus diz, e nós já exploramos isso um pouquinho, Jesus diz, eu não sei o dia. E na minha opinião seria presunção nossa acharmos que nós seres humanos poderíamos descobrir isso. Pessoalmente, desde que eu caminho com Jesus, não foi algo que me preocupou. Eu não tenho a preocupação em interpretar as profecias todas, de calcular isso e dizer vai ser tal dia, por uma simples razão. Quando isso acontecer, seja agora. E quem era para tocar a trombeta aí falhou. Não, estou brincando, não tinha ninguém incumbido disso. Se for agora, ou se for daqui a 10 anos, se eu estiver vivo, não importa quando Jesus volta, se eu estiver caminhando com Ele, a data não faz a menor diferença para mim. Tem uma música do Oficina G3 que diz assim: eu olho para os céus, já são tantos os sinais, não sei se para os meus dias ou para os meus filhos. Para todos os efeitos, eu vivo preparado e em paz. Eu estou esperando a sua volta. Se nós vivemos preparados, se nós estamos com Jesus, se tomamos a decisão de segui-lo, se tomamos a decisão de entregar nossa vida a Ele, não importa quando, não importa como, importa que você vai estar com Ele, e isso é promessa da palavra. Os sinais estão postos. O dia nós não sabemos. Terceira coisa que Jesus diz a respeito do futuro: eu vou preparar lugar para vocês. Se a minha convicção pessoal é que o dia e a hora não importam, o importante é ser levado com Jesus, isso se baseia na promessa de que Jesus está preparando lugar. Isso não está no nosso texto, no texto que nós lemos, mas no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus, se despedindo dos discípulos, diz: eu vou cumprir aquilo que o Pai me deu como tarefa. Já vivi com vocês um bom tempo, ensinei a vontade do Pai para vocês, agora a tarefa é de vocês, eu vou entregar a minha vida na cruz, e depois disso, eu vou preparar lugar para vocês, e quando estiver pronto, eu voltarei, e levarei vocês para estarem comigo. Jesus prometeu que estaria preparando lugar para nós. O apóstolo Paulo, citando o Antigo Testamento, Isaías 64, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana jamais conseguiu imaginar o que Deus tem preparado, o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Jesus prometeu isso, e esse será o assunto da próxima semana, sobre como nós vamos enfrentar isso, o que nos espera, o que será de nós nesse futuro. Mas Jesus prometeu que Ele estaria preparando lugar. Os sinais, na minha opinião, estão postos. O dia e a hora nós não sabemos. E Jesus está preparando esse lugar. Eu termino com uma história que o pastor Ricardo Agreste escreveu no livro dele, Revisão de Vida.
ele conta a história de um amigo dele que na infância gostava muito de ler revistas em quadrinhos de super-heróis. E ele diz então que esse amigo tinha ganho uma revista nova e naquela ansiedade de ler a revista foi o horário dele ir para a cama e ele está lá com a sua luz ligada e lendo a revista e o super-herói da revista está numa situação complicada, os inimigos cercaram ele e tem risco dele não sair daquela situação e ele está lendo com o desejo de descobrir como faz para resolver aquilo e a mãe passa e diz, passou da tua hora, desliga a luz e dorme. Estou indo no banheiro e quando eu voltar quero essa luz desligada. E ela sai. E ele diz que nos instantes ele pensou, como eu faço? Eu não vou conseguir dormir sem saber o que vai acontecer no final da história. E ele tem uma ideia brilhante. Ele folheia até a última página. E ele vê lá que o herói sobreviveu. Não importava mais muito como ele tinha saído daquela situação. Mas a situação estava resolvida. Tinha um final feliz. Muitas coisas foram ditas a respeito do futuro. E dependendo de quem disse, nós ficamos alarmados com o futuro que está pintado diante de nós. Mas nós temos o benefício de poder folhear até o final. E nesse final Jesus diz, eu estou preparando lugar para vocês estarem comigo.